Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ok. Comigo, graças a Deus, tudo bem. A luz tá boa? De jeito nenhum. Tem uma sombra, inclusive, aqui. Estou usando ring light, por isso, mais uma vez, estou sem óculos, que é para poder não refletir. Mas o que eu não podia era deixar vocês sem vida essa semana, né? Então, aqui vamos nós do jeito que der. Não é esse meu compromisso com vocês? Tô aqui de cara lavada, sem batom, sem nada. Acabei de chegar da rua, cheguei do trabalho. Tô aqui resolvendo mil coisas ao mesmo tempo, né? Sim, eu estou trabalhando empregada, melhor dizendo. Trabalhando eu sempre estive, mas eu falo agora, eu tenho um emprego. E é uma novidade, foi uma coisa que começou, acabei de começar e ainda estou naquela fase de adaptação da vida. Mas não vou deixar vocês, não estou deixando os atendimentos, nada disso, nada muda nesse sentido. Mudou só um pouquinho o ritmo, né? Mas o resto tá ok. Vamos lá para o assunto de hoje, que é o dia do chegar. E aí, você vai continuar vivendo a vida que você vive? Infeliz, chateado, frustrado, indiferente? Ou hoje, amanhã, ou quem sabe muito em breve, vai ser aquele dia que você vai dizer: chega, cansei, não quero mais. Vamos falar sobre o dia do chega. Sejam muito bem-vindos, vocês que ainda não me conhecem. Eu sou Isolda Pereira, sou terapeuta, sou analista corporal e comportamental também. E a vocês que estão sempre aqui comigo, o meu muito obrigada. Vamos lá para o assunto de hoje? Agora sim. Esses dias eu estava lembrando de dois casos que eu soube que aconteceram, assim com pessoas conhecidas minhas, né? E que ficou todo mundo assim, horrorizado. Meu Deus! Caso número um. Um caso de um casal que eu já estava junto há mais de 25 anos, 30 anos, sei lá, nem sei mais, já com filhos praticamente adultos. E todo mundo sabia que eles não viviam nenhum mar de rosas, principalmente por conta do comportamento do rapaz, do homem, né? Que não era dos mais adequados. Não vou ficar aqui entrando em detalhes que não tem nada a ver a vida da pessoa. E todo mundo dizia: meu Deus, como é que fulana consegue administrar isso? Fulana é uma santa, como é que vive assim e tal? E todo mundo dizia que nada, já acostumou, vai mudar nunca, não vai mudar mais nada, não adianta espernear, não adianta reclamar, não vai fazer nada. Sempre aceitou tudo como era, não vai mudar. Segundo caso, ah, esse era aquele cara extremamente grudado, completamente dependente da mulher. Era aquele cara que fazia tudo. Deixou família, deixou amigos, deixou tudo. Mudou de trabalho, mudou de cidade, fez tudo por conta de uma mulher. E essa mulher maltratava esse homem de um jeito do tipo que humilha, que chama o cara de tudo quanto é coisa na frente de qualquer pessoa, sabe como é? E as pessoas diziam: meu Deus, como é que fulano aguenta isso? Também muito tempo. Um pouco menos, esse casal um pouco mais jovem, mas também a mesma coisa. De repente, todo mundo ouve falar: menino, mas você soube o que aconteceu com fulano e Beltrano? Né, com os dois casos. Separaram, não estão mais vivendo juntos, isso e aquilo. Aí ninguém acredita. O que foi? Foi briga? Foi o quê? Não, simplesmente as pessoas, né, no caso, aquelas que eram as vítimas entre aspas, porque num relacionamento é muito difícil ter uma vítima 100%. A gente é vítima, mas a gente também é responsável, porque as pessoas só fazem conosco aquilo que a gente permite. Mas vamos dizer vítimas, nesse caso, só para ficar mais fácil de identificar. Essas pessoas cansaram. E um belo dia, sem mais nem menos, quando ninguém esperava, quando nada de anormal estava acontecendo, os dois disseram: chega, acabou, cansei, não aguento mais viver isso. Aí fica todo mundo: meu Deus, como foi que teve coragem? Meu Deus, o que foi que aconteceu depois de tanto tempo? Passou por tantas e agora fez isso. Sabe por que as pessoas
fizeram isso agora porque elas ainda têm jeito. Ainda existe solução para essas pessoas. Todo ser humano tem uma coisa chamada limite. E a gente tem que respeitar isso. Só que a gente se desrespeita muitas vezes, principalmente no caso do rapaz que tinha claramente uma dependência emocional, de uma forma que todo mundo acha que a gente não vai mais conseguir impor limites de nada na vida da gente. Desculpe, gente, como sempre, minha filha chegou aqui agora. Foi ela que estava arranhando a porta e conseguiu abrir. Mas enfim, minha filha, dá um oi pro pessoal, diz oi pessoal. Hoje todo mundo só vê sua pontinha de orelha. Mas como eu estava dizendo, então a pessoa passa por tanto, mas chega um momento que o nosso amor próprio, de tão abafado, por menor que ele seja, sabe aquele pinguinho de nada, ele pede socorro, ele grita e diz assim, tô aqui, não aguento mais, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. E é nessa hora que do nada, às vezes, né, a pessoa passa, um belo dia ou ela explode, ou ela termina, mas eu não estou nem falando no caso de explosão, eu estou falando no caso de que aparentemente não tem nada e a pessoa diz assim, chega, acabou, e muda completamente da água para o vinho. O que foi? Foi um excesso de coragem? Foi o quê? Não, foi justamente chegar no limite máximo em que o inconsciente já gritava, não aguento mais, não suporto mais, é agora ou nunca. E aí a pessoa se enche de coragem, uma coragem que ela não sabe de onde veio, e consegue finalmente tomar uma decisão. Por que eu digo que ainda existe solução para essas pessoas? Porque existem pessoas que estão tão no fundo do poço, estão tão com, uma, com amor próprio, sabe? Com, com autoestima. Eu não falo nem autoestima, que é uma pessoa dessa, eu acho que nem é autoestima, é auto-amor mesmo, sabe? Amor próprio. Tão embaixo, a pessoa está com tanta dor que ela já simplesmente entrega os pontos, ela deixa de sonhar, ela deixa de acreditar que existe uma solução e essa pessoa simplesmente se entrega. Você nunca viu gente que morre de depressão, morre de tristeza, morre porque ela simplesmente se entrega? Infelizmente, para as pessoas não há mais o que fazer. Mas enquanto existe um fiozinho de esperança, a pessoa ainda consegue dar esse respiro, tem jeito sim. E isso a gente não aplica só para a vida amorosa, não. A gente aplica para todas as áreas da nossa vida. Às vezes é uma família tóxica, às vezes são aqueles amigos extremamente abusivos também que só estão junto com você quando precisam, quando você é útil. Isso serve para tudo. É aquele trabalho que você detesta, mas porque você precisa, você acaba aceitando tudo. É claro que muitas vezes, principalmente quando diz respeito a trabalho e a família, que são duas coisas que são muito importantes, porque trabalho muitas vezes você precisa daquilo para sobreviver, inclusive. E família, porque a gente vem desse modelo aqui de família é perfeita, família é a base de tudo, mas só que todo mundo esquece que não existe família, Margarina. Gente, desculpe, filha, não mexe aí, por favor. Então a gente esquece disso. E aí é difícil você quebrar esse vínculo com família, é difícil você quebrar esse vínculo com o trabalho por conta. A família por uma questão mais afetiva e trabalho muitas vezes pela questão da necessidade física. Me deem 2 minutos, gente, para eu botar minha filha no lugar, rapidinho. Ah, saiu, ficou quietinha? Tá bom, fica quietinha, filha. Não mexe lá na câmera não, tá bem? Enfim, olha, deixou a câmera torta agora que eu vi, desculpem. Enfim, às vezes, para poder a gente conseguir fazer isso, ou a gente tem que ter justamente aquela frestinha de auto-amor, de autoestima, e às vezes o seu dedo chega porque você percebe, e aí é puramente consciente que às vezes é necessário a gente dar um passo para trás para poder dar 2 para frente, porque a gente tem um objetivo qualquer. E aí a gente tem que sair da nossa zona de conforto.
e sair da zona de conforto é tão difícil, é tão doloroso, mas também é tão libertador. E eu digo isso por essa que vos fala. Eu agora estou numa fase de vida em que eu não voltei uma casa no jogo, eu voltei 6, 10. Mas se depois eu conseguir dar um passo para frente, andar uma casa em direção ao meu objetivo, ao caminho que eu de fato quero trilhar na minha vida, para conseguir aquilo que eu quero, terá valido a pena todo e qualquer sacrifício. É por isso que eu digo sempre assim, nunca pare de sonhar, nunca pare de fazer planos a curto, médio e principalmente a longo prazo, porque o mundo não foi feito num dia só. Então há coisas que demoram a chegar. Mas não deixe de sonhar, não desista dos seus objetivos, porque quando a gente deixa de sonhar, a gente não está mais vivendo, a gente está pura e simplesmente sobrevivendo. Eu voltei 10 casas no jogo, sim, mas eu desisti do meu objetivo? De jeito nenhum. Desistir é uma palavra que não existe no meu vocabulário. Eu apenas tive que sair da minha zona de conforto. E tem sido muito, muito, muito difícil. E um dos motivos é justamente talvez ter que agora, que eu estava conseguindo engrenar aqui no canal, de uma forma que eu vi que as pessoas estavam gostando e que eu estava conseguindo ajudar mais gente, talvez eu tenha que sacrificar de alguma forma. Mas desistir nunca. Eu não vou sair daqui, eu não vou abandonar vocês. Pode ser que eu não tenha a frequência que eu gostaria de ter, como eu gostaria de aumentar a minha frequência, como eu falei para vocês. Mas infelizmente, como eu costumo dizer, adulto não faz aquilo que quer, faz aquilo que precisa. E se para alcançar um objetivo eu preciso fazer sacrifícios, assim eu farei. Grata a Deus pela oportunidade que eu estou tendo, pegando todo o meu ego, todo o meu orgulho, fazendo uma bolinha assim, ó, virando a coisa só, colocando no bolso e dizendo assim, Papai do Céu, me mostra o caminho, me dá uma luz, me mostra o que é que eu preciso fazer, o que é que eu preciso aprender, ou o que é que eu preciso deixar de fazer. Talvez às vezes é isso, não é o que a gente precisa fazer, mas é aquilo que a gente precisa deixar de fazer, para que as coisas mudem, para conseguir exatamente aquilo que eu quero. Tá sendo fácil? Não. Nunca ninguém disse que era fácil. Mas todo mundo sabe que é possível, principalmente para quem tem fé. Eu sempre disse a vocês que eu sou uma pessoa de muita fé, independente de religião. Hoje eu não posso dizer que eu tenho uma religião, porque eu acredito em tantas coisas, sabe? Eu respeito tantas coisas que eu prefiro dizer que eu não tenho uma religião. Eu tenho a minha religião, que é estar em paz comigo, com o mundo e com Deus. Para mim é isso que importa. Independente da questão, eu acredito sim na espiritualidade, acredito em reencarnação, acredito em vida pós-morte, acredito numa série de coisas, acredito em energia e tudo, mas a quem não acredite em nada disso e tá tudo certo do mesmo jeito e a gente pode viver da mesma forma, todo mundo se respeitando, é só o que precisa. E tem uma musiquinha, tem duas. Eu sou, assim, uma pessoa muito musical. Sempre que tenho que falar de alguma coisa, eu lembro sempre de uma música. Tem uma música que diz assim: não posso cantar, nem posso deixar a música, porque vocês sabem, né? YouTube corta a minha cabeça. Que diz assim: às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. E é justamente isso. Quem deixa de sonhar desistiu da vida, desistiu de si mesmo, está apenas sobrevivendo, como eu disse antes. E tem uma música que é a minha cara. Todo mundo que me conhece sabe que minha frase de vida é: Deus nunca me deixou na mão, não vai ser agora. E essa música diz assim, sobre essa questão de fé, sobre essa questão de desistir, né? E tem uma frase que eu acho fantástica, que diz assim: não desista, lembrei, desculpe, não desista antes de acontecer. Tem alguém que se inspira em você.
E por mais que a noite pareça escura, está perto de amanhecer. E é nisso que eu acredito. E eu espero que você que está aí vivendo um relacionamento, com todo o respeito que eu tenho a todos vocês, mas um relacionamento de bosta, que está vivendo um trabalho também de M três pontinhas e vive uma amizade tóxica, com uma família tóxica ou qualquer coisa do tipo, e está começando a deixar de sonhar. Olha, como tem uma outra música, ó, respira fundo e se joga. Se você chegou até aqui, respira fundo e se joga. Corre atrás. Não abandone seus sonhos. Não abandone seus objetivos, ainda que a gente precise voltar algumas casas atrás. Porque com certeza, quando a gente conseguir lá na frente, aí é aquilo que a gente quer, quando a gente se livrar dessa bola de ferro que segurou a gente durante muito tempo na vida, como foram essas pessoas nesse casamento, que fizeram as pessoas pararem de sonhar, que fizeram as pessoas pararem de fazer planos, que fizeram as pessoas abandonar muita coisa, que fizeram as pessoas serem infelizes. Essa é a palavra. Quando a pessoa está lá na frente e consegue ver o peso que saiu das costas da gente, isso é tão libertador. Isso é tão libertador. Isso dá uma força, dá uma garra para a gente continuar lutando por outras e outros e outros sonhos, por os nossos objetivos. E eu espero que você que esteja aí se sentindo dessa forma, consiga, ó, respirar fundo e se jogar. Se joga, que esse mundo é todo seu. Quem sabe, quem gosta de negra ali como eu, vai saber de que música que eu estou falando. Eu espero ter ajudado vocês a pensar mais um pouquinho. Se isso que eu falei faz sentido para vocês, para qualquer um de vocês, aplicado para relacionamento, aplicado para família, para amigos, sei lá, para trabalho, para qualquer situação da vida, que isso cabe em qualquer situação da vida, até mesmo por uma questão religiosa, sabe? Também cabe. Às vezes a gente fica preso, sofre e de repente percebe que não era bem assim que as coisas deveriam ser, não eram bem do jeito que falavam pra gente. Aí eu espero que você consiga respirar fundo, que você faça o que tiver que ser feito. E se isso fez sentido para você, deixa aqui um like, é tão importante pra gente, vocês não têm noção de quem trabalha. Não trabalho fazer isso aqui como vocês nem imaginam. A gente tem que abrir mão de muita coisa, inclusive como eu tô aqui agora, deixando de estar brincando com a minha gata, é por isso que ela tá miando tanto. Isso já é outra, é a neta. Tá assistindo minha falta. E se vocês puderem dar esse like, puderem deixar um comentário sobre o que vocês acham. Se eu estiver falando besteira, vocês podem deixar também dizendo que eu estou falando besteira. Compartilhar com alguém que precise pensar um pouquinho sobre isso e principalmente se inscrever no canal, porque aí eu vou conseguir ter alcance e fazer essa corrente do bem aumentar, que é o que eu mais quero, tá bem? Espero vocês na próxima semana com mais um vídeo pra gente pensar se faz sentido ou não aquilo que a gente tem conversado aqui, tá bem? Obrigada por me ouvirem até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem bem, fiquem em paz, fiquem tranquilos. Até a próxima semana. Beijos. Tchau, tchau.